Graça e paz. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai. 1 Reis 11:4. Salomão, filho de Davi, o que ele pediu ao Senhor em sonho? Que lhe desse sabedoria. E Deus achou muito legal da parte dele ter feito esse pedido, Porque ele teria um povo para ele comandar. E ele pedir sabedoria, poderia pedir tantas coisas, não é mesmo? Aquele episódio das duas mulheres, uma que dormiu, falta de zelo, acabou matando a criança, deitando sobre a criança. E quis colocar a culpa na outra, dizendo que o filho era dela. E aí Salomão chegou e falou, que ia, se eu não me engano, cortar a criança, dividir a criança ao meio. Aí a que era a mãe renunciou. Ele logo identificou que aquela era a mãe. E quem deu sabedoria para Salomão foi Deus, na verdade. E o que isso nos ensina? Tantas coisas que Salomão fez, Ele capacita todos aqueles que aceitam o seu chamado, que dizem sim. Só que a salvação é um evento, não é verdade? Mas também precisa ser um processo contínuo. Lá em Filipenses nós lemos, Paulo fala que a nossa salvação não deve ser trabalhada dia após dia. Porque uma vez salvos, algumas doutrinas, sempre salvos. Mas nós precisamos trabalhar. Quer dizer que eu fui salva, mas então eu posso pecar, que eu não perco a minha salvação? Como que é isso? Não. Eu aceitei, eu recebi Jesus, ele veio morar em mim, eu recebi o batismo de fogo. Eu preciso cuidar, eu preciso dia após dia me dedicar. Se eu me alimento todos os dias, já comi um tantão de comida, posso parar de comer. O que vai acontecer comigo? Eu vou morrer. Então, espiritualmente também, nós precisamos cuidar. Processualmente, muitos desafios. Dependendo da idade que você tem, você ainda vai viver. E aí? E à medida que Salomão foi envelhecendo, as mulheres, foram virando a cabeça de Salomão. Você imagina, Eu me pergunto, às vezes, Salomão para mim, às vezes ele é um pouco incógnita. Para mim, tá bom? Como que ele, com toda sabedoria, ele fez isso. Aí a gente vai vendo a vida, esse lado aí do homem, do homem, vamos dizer do homem, Eu não sou homem, sou mulher, mas por exemplo, Sansão. O que fez Sansão cair? Foi uma mulher. Ele se apaixonou por uma mulher que não era do povo dele. Deus tinha dado a ordem que ele não se unisse a ninguém que não fosse do povo dele. Por isso Sansão caiu. Depois veio Davi com Batseba. Ficou um dia lá, sem ir à guerra e tal. Viu lá Batseba, cometeu adultério. Mesma situação. E aí, Salomão também, o rei mais sábio. Imagina. As mulheres foram virando a cabeça dele. Aí, por outro lado também, que poder que a mulher tem, Temos que ter cuidado. Mas não é a mulher, como se diz, não é o dinheiro em si que é o problema. É o amor ao dinheiro, é não saber lidar com o dinheiro. E também, vou dizer para os homens, é não saber lidar com as mulheres. E as mulheres também. Tem muitas mulheres que fazem os maridos, os homens, de o próprio Deus. Não é assim. Devem autoridade, respeito, mas eles não são Deus. De jeito nenhum. Deus é Deus. Então, nós precisamos ter o cuidado de, Caso contrário, nós corremos o risco de nadar e morrermos na praia. É vigiar e orar. Ver sempre para que lado o nosso coração está inclinando. E o que vai nos garantir isso aí? O nosso relacionamento com Deus. Será que Salomão foi tão ocupado com tantas mulheres, tendo que dar atenção, Um harém, um senhor harém, Pelo que a Bíblia fala, mais de 1000 mulheres, imagina. Ele não tinha...
Que tempo ele tinha para orar, para estar com Deus? Eu fico com a minha cabeça pensante, pensando muitas coisas. Então, nós precisamos orar, vigiar, ler a Bíblia, dar o nosso tempo para o Senhor, não nos permitir distrairmos com outras tantas coisas que vão ficar aqui nessa dimensão, mas prestar atenção na nossa salvação, na nossa vida, porque imagina, se o rei mais sábio da face da terra caiu, né? O coração dele foi desviado. Quem não pode cair? Tá? Qualquer um pode cair. A Bíblia fala, aquele que pensa, não é aquele que se diz estar de pé, não. Aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Então, não é nem falar, é pensar, porque tudo começa no pensamento, né? Ter o cuidado de vigiar, ter o cuidado, muitas vezes os nossos sentimentos, as nossas almas, né? Os sentimentos, eles são muito vulneráveis. Eles vêm, uma hora você pode estar sentindo de um jeito, um hormônio tá pra lá, outro tá pra cá. E você não pode ir nessa onda. É preciso realmente firmar a mente no Senhor, não dar confiança. Deixa passar, vai passar. Fazer o que tem que ser feito com diligência e deixar que os sentimentos se vão. Eu realmente, quando chegar, como diz um pastor aí, né? Chegar lá no céu, vai entrar na fila das perguntas. Uma das minhas perguntas vai ser a respeito de Salomão. Que coisa! Deus está sempre pronto a ouvir os nossos pedidos e as nossas súplicas. Da mesma forma, ele atendeu Salomão, né? E nós devemos pedir a ele sabedoria. O nosso corpo deve ser servo da mente, não a mente serva do corpo. Isso se diz muito com relação à nossa alimentação, ao prazer do nosso corpo, o exercício da nossa sexualidade. Temos que ter muito cuidado. A mente, né? Como ele diz aqui, né? O corpo deve ser servo da mente. É a mente que vai mandar no corpo. Uma mente renovada, cheia do Espírito Santo, abastecida de oração, dos mistérios de Deus. Vai ser muito mais difícil tropeçar. E se tropeçar, vai se levantar e não vai cair. Mas se não vigiar, olha o risco. Não é verdade? Oremos. Paizinho santo, querido, nós vemos o exemplo do teu filho Salomão, que te pediu sabedoria, Senhor Deus. E ainda assim, Deus, ele tropeçou. O próprio coração dele fez com que ele te deixasse em segundo plano, Deus. Ó Pai, nos ajude, ó Deus. Com todos esses exemplos que temos, né? É muito melhor aprendermos pelos exemplos do que pela própria experiência, que às vezes é dolorosa nas nossas vidas, ó Deus. Nos ajude a estar sempre num lugar, ó Pai, onde possamos te honrar, onde possamos te obedecer acima de qualquer coisa, não nos distrairmos, Senhor, deixarmos em segundo plano o toque do teu Espírito, que suavemente nos diz, não é por aí, filho, é por aqui, cuidado, o Senhor está sempre a nos orientar. E quando nós nos distraímos, achamos que, né, tal como Davi lá, ficou lá naquele dia, não foi à guerra, passeando lá, e avistou ao longe uma mulher e a desejou. E aí ele caiu num grave pecado. Salomão é filho, né, dessa mulher, após ter perdido o primeiro, veio Salomão. Talvez aí tenha algo a entendermos de mais profundo, que não tenhamos entendido, pelo menos eu, né? E não vi ninguém ainda ter entendido isso aí. Mas o Senhor, no seu tempo, da sua maneira, há de nos revelar esses mistérios da alma humana, exatamente para que nós não caiamos no mesmo erro, Senhor. Nos ajude, nos ilumine, em nome de Jesus, nós te glorificamos. Querido, amado irmão, curta, compartilhe, e se não é inscrito no canal, se inscreva, para que essa mensagem chegue além, chegue a outras pessoas, leve salvação, leve libertação,
Leve tudo aquilo que a palavra de Deus é capaz de levar. Não por nós, mas pelo poder que ela tem de transformar vidas. Aleluias. Até o próximo vídeo.